Pense nas vezes em que uma simples palavra mudou completamente o seu dia. Será que as palavras têm um poder que vai além da comunicação? E se eu te disser que elas podem ser a chave para acessar planos divinos e revelar verdades profundas? E a dualidade das palavras? Elas podem tanto clarear quanto confundir. Já se perguntou por que a mesma palavra pode ter significados tão diferentes dependendo de quem a usa ou de onde você está? Essa complexidade da linguagem pode ser um grande mistério, mas também uma ferramenta poderosa quando bem compreendida. Por fim, a simplicidade. Como uma linguagem comum pode facilitar a comunicação e promover a harmonia entre as pessoas? E como usar palavras de forma consciente pode mudar não apenas o seu mundo, mas o de todos ao seu redor? As palavras são muito mais do que simples ferramentas de comunicação, elas têm o poder de moldar realidades, influenciar comportamentos e impactar o mundo de maneiras que muitas vezes não percebemos. Imagine que cada palavra que você diz é uma peça de um quebra-cabeça que forma a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Quando usadas com intenção, as palavras podem inspirar, motivar e até mesmo curar. Por outro lado, palavras ditas sem cuidado podem ferir, desmotivar e criar barreiras entre as pessoas. É como se cada palavra carregasse uma energia própria, capaz de transformar o ambiente em que é proferida. Em muitas culturas e sistemas de crenças, as palavras são vistas como manifestações de sabedoria divina e verdade espiritual. Por exemplo, na tradição judaico-cristã, a palavra é frequentemente associada ao poder criativo de Deus. No livro de Gênesis, Deus cria o mundo simplesmente falando as coisas à existência, haja luz, e houve luz. Esse conceito de que a palavra tem um poder intrínseco não se limita ao Ocidente. Em muitas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, mantras, sequências de palavras ou sons, são usados para meditação e rituais, acreditando-se que possuem poderes espirituais e energéticos. A concepção cristã do verbo como uma força criativa que dá origem à existência e revela planos divinos é um exemplo intrigante de como as palavras são vistas como algo mais do que meros símbolos. No Evangelho de João, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Aqui, o Verbo é identificado como Jesus Cristo, o que sugere que as palavras não são apenas ferramentas humanas, mas têm uma dimensão divina. Isso nos faz refletir sobre o impacto de nossas próprias palavras. Se as palavras podem criar mundos e revelar verdades divinas, talvez devêssemos ser mais conscientes sobre como as usamos no dia a dia. Além da dimensão espiritual, as palavras têm um impacto psicológico e emocional profundo. Estudos na área de psicologia mostram que a maneira como falamos conosco e com os outros pode influenciar nosso estado emocional e mental. Frases positivas e encorajadoras podem aumentar a autoestima e a resiliência, enquanto palavras negativas e críticas podem causar estresse e ansiedade. É por isso que práticas como afirmações positivas e terapia cognitivo-comportamental enfatizam a importância de mudar o discurso interno para promover bem-estar emocional. Portanto, ao considerarmos o poder oculto das palavras, é crucial lembrar que cada palavra tem um peso e uma consequência. Elas são mais do que meros sons ou letras em uma página, são forças que podem moldar nossa realidade e a realidade daqueles que nos cercam. Seja em contextos espirituais, emocionais ou sociais, as palavras têm o poder de construir ou destruir, de curar ou ferir, de revelar ou ocultar. E, acima de tudo, elas têm o poder de transformar. A linguagem é uma das ferramentas mais fascinantes que a humanidade possui. Ela nos permite articular pensamentos, emoções e atitudes, conectando os mundos internos e externos das pessoas de maneira única. Quando falamos ou escrevemos, estamos traduzindo nossa experiência interna para um formato que outros possam entender. No entanto, essa tradução não é perfeita. Em sua essência, a linguagem é limitada e muitas vezes falha em capturar a totalidade das nossas experiências. Por exemplo, sentimentos profundos e complexos como o amor ou a tristeza frequentemente parecem insuficientemente expressos pelas palavras que escolhemos. A complexidade da linguagem reside em sua multiplicidade de significados e em como estes são influenciados pelo contexto, cultura e perspectivas individuais. Uma mesma palavra pode ter conotações diferentes dependendo de quem a usa e em que situação. Isso pode tanto esclarecer quanto confundir. Pense nas palavras liberdade ou justiça. Em diferentes culturas e contextos, essas palavras podem ser interpretadas de formas muito diversas, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos. Portanto, a linguagem tem essa dualidade. É nossa maior ferramenta de comunicação,
mas também pode ser uma fonte de grandes confusões. Ademais, a linguagem também simplifica e categoriza a realidade, muitas vezes falhando em capturar a profundidade completa das experiências humanas, especialmente as emocionais e sensoriais. Quando tentamos descrever uma paisagem deslumbrante ou um momento de intensa emoção, invariavelmente deixamos algo de fora. A linguagem tende a generalizar e simplificar, o que pode ser útil para a comunicação diária, mas é inadequado para transmitir a riqueza total da experiência humana. A poesia e a literatura muitas vezes tentam superar essas limitações, utilizando metáforas e outras técnicas para capturar um pouco mais da essência das coisas. Essa dualidade se torna ainda mais evidente quando consideramos a tradução entre diferentes idiomas. Certas palavras ou expressões podem não ter um equivalente direto em outra língua, o que resulta em perda de significado. A palavra alemã, Schadenfreude, por exemplo, refere-se à sensação de prazer derivada do infortúnio alheio e não tem uma tradução direta em português. Esse fenômeno evidencia as limitações da linguagem em transcender fronteiras culturais e contextuais, sublinhando a complexidade inerente ao uso das palavras. Mesmo dentro de uma única língua, a evolução constante das palavras e seus significados adiciona outra camada de complexidade. O que significava uma coisa ontem pode significar outra hoje, e essa fluidez pode tanto enriquecer quanto complicar a comunicação. Palavras são, em última análise, símbolos que utilizamos para tentar capturar e comunicar nossa experiência do mundo. Mas, como qualquer símbolo, elas são imperfeitas e limitadas. Reconhecer essas limitações é o primeiro passo para utilizá-las de maneira mais consciente e eficaz. Historicamente, muitas culturas acreditavam que as palavras carregavam poderes extraordinários. O uso de encantamentos e feitiços é um exemplo claro disso. Em várias tradições, acreditava-se que palavras específicas, quando pronunciadas de maneira correta, tinham a capacidade de moldar a realidade. Essas combinações de palavras eram consideradas tão poderosas que podiam ser usadas para proteção, cura e até mesmo para controlar elementos da natureza. Essa visão das palavras como instrumentos de poder não se limita ao passado. No campo da física quântica moderna, há sugestões de que as palavras carregam energia e ressonância. A ideia é que tudo no universo vibra em frequências específicas, e as palavras não são exceção. Quando pronunciamos palavras, estamos emitindo frequências que podem influenciar a realidade ao nosso redor. Esta perspectiva dá um novo significado ao poder das palavras, mostrando que elas podem ter efeitos tangíveis no mundo físico. Mantras e afirmações positivas são exemplos de como as palavras podem alterar frequências vibratórias. Em muitas práticas espirituais e de desenvolvimento pessoal, os mantras são usados para focar a mente e alinhar as energias internas. Por exemplo, o mantra Om é frequentemente utilizado para harmonizar as vibrações do corpo e da mente, promovendo um estado de paz e bem-estar. Da mesma forma, afirmações positivas podem ser usadas para reprogramar padrões de pensamento negativos, ajudando a criar uma realidade mais harmoniosa e satisfatória. No entanto, é importante notar que o poder das palavras não se limita apenas àquelas que são faladas ou cantadas. Palavras escritas também carregam uma energia significativa. Pense nos textos sagrados, como a Bíblia, o Alcorão ou os Vedas. Esses escritos têm sido considerados por muitas culturas como tendo um poder intrínseco para guiar, curar e transformar vidas. A leitura e a meditação sobre essas palavras são vistas como formas de conectar-se com uma sabedoria mais profunda e universal. Por fim, a ciência moderna também está começando a explorar a conexão entre palavras e saúde. Pesquisas em psicologia positiva mostram que o uso regular de afirmações positivas pode melhorar o bem-estar mental e emocional. Além disso, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, usa a reestruturação de padrões de pensamento através de palavras para tratar condições como depressão e ansiedade. Isso demonstra que, mesmo em um contexto clínico, as palavras têm o poder de alterar estados mentais e emocionais, sublinhando seu impacto vibracional e transformador. E assim, vemos que a linguagem, apesar de suas limitações, tem um poder incrível de influenciar e moldar a realidade. Seja através da simplificação e categorização do mundo, ou pelo uso de palavras como ferramentas de transformação e cura, a linguagem continua a ser uma força poderosa em nossas vidas. A importância da simplicidade de uma linguagem comum. Mas agora, pensem comigo, como podemos usar esse poder de forma consciente e positiva no nosso dia a dia? Imaginemos juntos o impacto de uma palavra gentil dita no momento certo.
pode transformar um dia ruim em algo cheio de esperança, não é? E se começarmos a usar nossa linguagem com mais intenção, com mais amor e empatia? O que mudaria em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor? Vocês já pararam para refletir sobre quantas vezes uma palavra mal colocada causou um mal-entendido? E quantas vezes uma palavra de encorajamento mudou o rumo de uma situação? A nossa comunicação é uma ferramenta poderosa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Então, qual será o seu próximo passo para usar esse poder de forma mais consciente? Que palavras você vai escolher para transformar a sua realidade e a dos outros? Deixe aqui nos comentários suas experiências e como vocês pretendem aplicar essas reflexões no cotidiano. Vamos continuar essa conversa e descobrir juntos como pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. E lembrem-se, a magia das palavras está em nossas mãos. O que vamos criar a partir dela?